Bom dia a todos. Meu nome é Clarissa Matias, eu sou médica oncologista do Grupo Oncoclínicas e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Essa é Maria Isabel, e a gente vai estar falando hoje sobre silêncio, né? Então, a gente vai estar falando sobre a importância do silêncio nas nossas vidas e como ele pode, levar a momentos de crescimento, né. E eu acho que silêncio em todos os sentidos, assim, o silêncio da nossa alma, a ausência de pensamentos, dentro da meditação, né, você conseguir é como se você conseguisse esvaziar realmente um copo e você conseguisse depois disso se encher com uma luz melhor. É nesse silêncio que muitas vezes você consegue ouvir um pássaro, você consegue ouvir o barulho do mar, e você consegue se reconectar com Deus. Então nós vamos começar passando a palavra para a Claudinha, ver o que que ela vai falar com a gente sobre silêncio. Bom dia. Deixa eu ver se eu já estou pronto. Bom dia, meu nome é Cláudia Guimarães, coordeno um grupo de contadores de histórias. Eu sou assistente social, às vezes que eu digo que eu sou insistente, porque para silêncio a gente precisa ser insistente e persistente. Hoje eu trouxe um texto que eu fiz alguns recortes de Gabriel Grangeiro, e começa assim: guardando silêncio, somos capazes de ouvir até nossos próprios pensamentos, que antes praticamente não tinham vez. Dá para ouvir o som da vida. Silêncio absoluto não existe. Ações acidentais, como os produzidos pelo vento, por aparelhos domésticos, e dos alertas das mensagens de notificação no celular e no computador. Ações quase inaudíveis, como do coração que pulsa e do sangue que corre nas veias. Silêncio absoluto não existe, mas o poder da quietude nos ensina a escutar. Os estímulos sonoros vindo do mundo são, é claro, relevantes. Não podemos fugir deles, assim como precisamos ver e ter experiências concretas se nossa intenção é desenvolver visão mais ampla do universo. Contudo, também é preciso cultivar o silêncio, ficar sozinho de vez em quando, se a ideia é entender tudo o que se vê e se sente. Ausentar-se temporariamente do mundo e de todo o burburinho nele presente ajuda a entrar em contato consigo mesmo e com o que se passa na própria mente. O fato de o silêncio ser tão raro só confirma o quão valioso ele é. Além de tudo, a quietude é a porta para avançarmos rumo à sabedoria. Há momentos em que tudo parece confuso, sem sentido, sem lógica. Nessas horas, pratique o saudável hábito de prestar atenção no silêncio. Cale-se, aquiete o coração, controle a respiração e feche os olhos. Em seguida, busque dentro de si as respostas de que precisa. Elas não estão lá fora, mas aí dentro, em sua alma. Em períodos complicados, ouça e enxergue com o coração. Ele quase sempre diz a coisa certa. Confúcio já dizia que o silêncio é um amigo que nunca trai. E Martin Luther King, no final, não lembraremos das palavras dos inimigos, mas do silêncio dos nossos amigos. Há outros ditos populares na mesma linha. A palavra é de prata e o silêncio é de ouro. O silêncio vale mais do que 1000 palavras. A Bíblia defende algo parecido. Até um insensato passará por sábio se ficar quieto e se contiver a língua. Parecerá que tem discernimento. Provérbios 17, 28. Uma palavra dita de forma irrefletida pode ferir mais que uma flecha, uma bala, uma surra de chicote. Às vezes o silêncio é a melhor resposta, talvez a única. Então, quando decidir falar, cuide para que as palavras proferidas sejam mesmo melhores que a ausência delas. Ouça o silêncio. Crie seu próprio templo.
Permita-se estar só, nem que por alguns minutos, na companhia exclusiva dos próprios pensamentos, e medite. Tudo o que importa é tirar esses instantes para si. Faça isso sempre que puder. Volte seus pensamentos para dentro do seu ser e reflita. Todas as coisas profundas e as emoções das coisas são precedidas e acompanhadas pelo silêncio. O silêncio é a consagração geral do universo. Herman Melville, que é escritor. E para finalizar, Rubem Alves. O que a gente ama é na escuta que o amor começa e é na não escuta que ele termina. Um bom dia a todos. Nossa, muito linda essa frase. Todas lindas, mas essa de Rubem Alves é maravilhosa. É, Catinha, bem-vinda. A gente vai começar então com a sua meditação e a gente termina com a meditação de Nanda no final. Ok, então vamos lá. Eu perdi esse iniciozinho, mas consegui chegar a tempo, né? É, então, já que ouvimos um pouco do que Claudinha trouxe, bom dia a todas as pessoas aqui. O silêncio exterior, ele depende do silêncio interior, do silêncio interno e do silêncio mental. E como é que eu faço isso? Isso é uma prática diária, constante. Em alguns horários, você pode parar um pouquinho para voltar a sua atenção para esse espaço interno que você próprio cria. Então, é isso que eu vou convidar vocês nesse instante, que possamos, com os pés no chão, ou quem está acamado, mas que esteja numa posição que não fique toda hora se movimentando, que possa manter o corpo ereto, calmo. Eu vou colocar a música, mas assim, esse momento vai ser de vocês. Primeiro a gente vai ficar no silêncio, eu vou conduzir alguns pensamentos. Esse momento, neste local em que eu me encontro, neste corpo físico que eu habito. Eu inspiro, puxando o ar pelo nariz e soltando, para que nessa respiração eu consiga acalmar o meu corpo, relaxando as pernas, o tronco, e eu parto em direção ao encontro comigo mesma, com a alma, com aquele ponto que habita entre as sobrancelhas, e naturalmente me sentindo um pontinho de luz que brilha. Eu vou experimentar este encontro comigo mesma, essa experiência de ser sem corpo. Se nesse momento eu me recordar
de algum fato externo, um barulho, uma situação, não se importe, não se incomode. É como se fosse uma onda do mar, que ela vem e volta. Pegue carona, mas mantenha-se estável no controle dos seus pensamentos. E você pode se sentir acolhido, como se você se recordasse agora, quando você estava no ventre da mamãe, e você estava ali naquele líquido, sentindo o que a mamãe sentia, sentindo amor, paz. Em alguns momentos, tudo era inóspito, desconhecido, e você vai crescendo e você sai daquele espaço e vem para a vida externa. E você continua em conexão com a mamãe, através do seu olhar e do olhar dela, vocês se conectam. E é assim que você pode fazer no seu dia a dia, porque você já cresceu, já tem mais de 6 meses, já tem mais de um ano. E essa experiência, você pode se conectar com o seu ser interior e com Deus, pensando e sentindo que Deus é uma grande mãe e que você pode se conectar com o espaço infinito, esse universo onde existem as estrelas, os pontos de luz, e esses pontos são as almas também, das pessoas que um dia estiveram aqui. Sinta um pouco esse instante. E lentamente vá retornando com um pensamento de estar centrado, centrada e buscando esse autocontrole e a conexão com Deus, com as suas qualidades, para que no instante que você necessite, você possa sentir e ser essa estabilidade do ponto. O ponto que é infinito, mas é um ponto. Não é um ponto final, mas é um ponto que silencia aquilo que incomoda e aquilo que também é bom você sentir. Então, abrindo os olhos, vamos retornando. Bom dia a todos, obrigada. Shanti, eu sou um ser de paz. Eu sou esse ponto entre as sobrancelhas. Muito obrigada, Catinha. Sarinha, bom dia. Bom dia, namastê a todos. Meu nome é Sara, sou médica paliativista da Oncoclínicas, faço parte dessa família maravilhosa dos encontros. E parece que
sem saber, no nosso último encontro sobre pausa, eu acabei trazendo o tema de silêncio. Então, acho que eu já previ. E adorei o tema de hoje, porque é uma homenagem ao aniversário do Dalai Lama, né? Uma frase que ele fala sobre silêncio, e aí, em homenagem, eu coloquei essa imagem aqui do Tibete, né? Do Monte Everest. Eu já tive o privilégio de estar no Tibete, é muito maravilhoso a energia do local. E para começar a minha fala sobre silêncio, eu vou ler um trechinho de um livro que chama Peaceful Stillness of the Silent Mind. É um livro em inglês do Lama Yeshe. O Lama Yeshe, ele é um discípulo de Dalai Lama e ele foi um dos fundadores da preservação da tradição Mahayana, né? Um dos maiores do budismo tibetano no mundo. E é muito bonito esse trecho do livro. Ele fala assim, primeiro ele começa falando, a alegria da experiência do silêncio vem da sua própria mente. Portanto, a alegria está sempre com você. Quando você precisar dela, ela sempre estará lá. E aí depois, no outro trecho, ele fala assim, em certos momentos, uma mente silenciosa é muito importante. Porém, silenciosa não significa fechada. A mente silenciosa é a mente alerta, desperta. A mente que busca a natureza da realidade. Quando problemas no mundo dos sentidos o incomodam, a dificuldade origina-se da sua percepção sensorial, não dos objetos externos percebidos por você. E quando conceitos o incomodam, isso também não vem de fora, mas da sua mente atendendo-se a conceitos. Portanto, ao invés de tentar acabar com seus problemas emotivamente, agarrando-se a novos objetivos materiais ou a ideias, verifique em silêncio o que está acontecendo na sua mente. Independente do tipo de problema mental que você vivencie, ao invés de ficar nervoso e com medo, recoste-se, relaxe e fique o mais silencioso possível. Desse modo, você será capaz de automaticamente enxergar a realidade e compreender a raiz do problema. Quando temos problemas internos ou externos, a nossa mente estreita e inabilidosa os piora. Quando alguém, uma doença de pele, coça, ele sente alívio temporário e acha que coçar melhorou sua condição. Na verdade, piorou. Nós somos assim. Fazemos o mesmo todos os dias das nossas vidas. Ao invés de tentar acabar com os problemas como esse, devemos relaxar e confiar na nossa mente habilidosa e silenciosa. Porém, silenciosa não significa escura, inoperante, letárgica ou sonolenta. E aí, esse trecho do Lamesh me lembra muito alguns preceitos, né, do Vedanta, e um pouquinho que a Kátia trouxe, né, que é a questão da meditação. Que Ramakrishna falava, né, que o ruído, ele é superficial, e ele faz parte, né? Por exemplo, quando você vai fritar alguma coisa, primeiro faz muito barulho, né, na panela ali fritando. Depois aquieta. E isso faz parte, a nossa mente é assim. E uma outra analogia é que é o próprio mar, né? As ondas na superfície faz barulho, faz ruído, mas se você aprofunda nas profundezas do mar, é um silêncio absoluto. E esse aprofundar-se é buscar o silêncio interior, é aprofundar no seu divino. E a meditação é uma das formas de conseguirmos chegar, né, nessa conexão com Deus. E aí tem um dizer também de Vivekananda, e eu acho muito lindo que ele fala exatamente sobre isso, assim, né? Que fala, quer ver? Da parte como se fosse quando a gente medita, que a gente tenta deixar o nosso mar revolto, né, mais calmo. Deixa eu pegar esse trechinho, é muito lindo. Fala assim, né? A mente, ela é comparada como um lago. Quando o vento sopra, o lago fica agitado, em constante turbulência. Nossa mente é assim, com os ventos, pensamentos bons e ruins, sentimentos
destrutivos, nutritivos, paixões, desejos. Mas frequentemente, né, às vezes pensamentos triviais, insignificantes, eles passam voando na nossa mente. Então, o primeiro passo é tentar controlar os nossos pensamentos e paixões. Quando conseguimos fazer isso, a nossa mente, como um lago em um belo dia calmo, torna-se reflexo da nossa verdadeira natureza. E vemos no reflexo o rosto de Deus que está dentro de nós. Acho isso muito lindo. E aí, no Vedanta, eles dão algumas técnicas, que é muito interessante, porque quando a gente escuta essa técnica, a gente fala, será que funciona? Mas é interessante e é uma das técnicas para a gente conseguir realmente meditar. Então, a técnica ela é assim, você, você deixa a mente vaguear, ou seja, você vira um observador. Então, é um exercício, você objetivamente observa a sua mente. Como se você fosse um espectador imparcial. Você deixa os pensamentos, emoções, desejos, bons ou maus, surgirem e passarem. Você não atribui valor, você não atribui julgamento, você simplesmente observa. E uma coisa interessante é que a gente se identifica com os nossos pensamentos e sentimentos, porque a gente sente que faz parte de nós. E essa identificação dá uma importância além do seu real valor. Então, o segredo desse exercício é você desidentificar com eles. Então, seja, né, como quase ler o pensamento de outra pessoa. Como não somos eles, eles passam e eles não nos afetam como os nossos próprios pensamentos fazem. Então, a gente observa a nossa mente. E quanto mais a gente pratica essa técnica, mais a gente vai entender como a nossa mente funciona. E essa simples ação de observar os nossos pensamentos vai ajudar a nos libertar do seu domínio emocional. E aí tem a Vivekananda cita uma passagem bem interessante também que ele fala. Enfim, suponha que uma carruagem seja puxada morro abaixo por 4 cavalos poderosos, e você é o condutor dessa carruagem. É tão fácil descer o morro, mas suponha que você restringe os cavalos. Segure com tanta força que eles queiram até galopar, e o morro esteja rolando abaixo, mas a carruagem vai estar parada. Aí o Vivekananda fala, considere isso como silêncio, considere isso como meditação. E os cavalos, na analogia, eles são os nossos sentidos, né? Então, para a gente conseguir controlar e resistir esse barulho que fica na nossa mente, primeiro a gente precisa deixá-los vir. Então, o ruído faz parte. Deixá-los vir, observar, ser aquele observador. E depois de um tempo, a gente entendendo a nossa profundeza, o silêncio da nossa profundeza, a gente vai conseguindo, né, aquietar a nossa mente. E para terminar, uma última passagem também muito linda, que Swami Prabhupada costumava dizer, ele falava assim, a verdade completa da religião e da vida espiritual está na palavra silêncio. Somente o silêncio pode se conhecer a verdade de Deus. É uma experiência que transforma toda a sua vida e traz pleno cumprimento interior. Você pode experimentar isso ou aquilo, talvez ganhar conhecimento, mas a experiência de Deus é algo que transforma a sua vida. Né? E aí ele falava, e é isso, assim, para a gente experienciar, né, a gente pode ler, a gente pode né, sempre escutar belas coisas, mas a gente precisa experienciar Deus. E a melhor forma da gente fazer isso é realmente a gente entrando em contato com nossa profundeza, né, nossa essência, que a gente vai conseguir alcançar através desse silêncio interior. Né? E que mesmo que esteja muito barulho lá fora, se a gente estiver ali com essa paz interior, a gente não vai ser afetado por esses ruídos que não são ruins, fazem parte da vida, né? Mas a gente sabe caminhar no meio dos ruídos estando em silêncio interior. Então, isso é o que a gente busca, né? A paz. Então, é isso que eu queria trazer aqui. Obrigada a todos. Namastê. Oh, você é muito querida, muito especial. Doutor Rodolfo, e em breve a gente vai ter um outro doutor aqui, também de Uberlândia, também espírita, querido, Renato. Que notícia maravilhosa. Muito bom. Bom dia a todos. Sou Rodolfo, sou médico oncologista do Grupo Oncoclínicas em Uberlândia e participo aqui, às vezes nem tanto em silêncio, né? Porque aqui também é um momento de conversar, trocar informações,
Mas é interessante que quando um fala, a gente exercita o silêncio, a gente fica pensando, nossa cabeça vai longe, escuta um de alguém, vem um ruído no meio do caminho, é tão interessante isso, né? Esse exercício. Mas silêncio é uma força poderosa. E lá na frase, né, do que motivou o encontro de hoje, aquela frase, né, relacionada ao Dalai Lama, dessa frase que eu fui pesquisar, ele começa falando assim, ó, responder, é bonito também isso, essa parte, né? Responder à ofensa com ofensa é como lavar a alma com lama. O silêncio é um dos argumentos mais difíceis de se refutar ou de se rebater. Dalai Lama. É interessante que, então, em algumas, não, acho que em várias situações, a melhor argumentação é o silêncio, né? Já dizia aí, eu não sei de quem também essa frase, eu já escutei muitas vezes também. O silêncio é a argumentação dos sábios, né? Por quê? Porque às vezes quantas vezes a gente, depois eu fiquei pensando nisso também, quantas vezes a gente já evitou, isso já aconteceu comigo, e o inverso também, quando a gente não aguenta e fala, né? Uma necessidade de falar, mas é tão legal também quando a gente percebe que quantas vezes a gente já evitou uma briga que seja em família, uma coisa boba, uma discussão às vezes infértil no trabalho mesmo, às vezes uma discussão científica, que seja técnica, ou uma discussão administrativa, ou uma discussão no relacionamento, ou discussão com o filho, a gente evitou só parando, respirando e ficando um pouco em silêncio. E aí a gente vai entendendo o sentimento e fala, nossa, daqui para frente eu já tô muito mexido. Então já tem emoções primárias que já estão já degradando em sentimentos ruins. Eu já estou ficando com raiva. Ou então eu estou meio mexido aqui com o meu ciúme, enfim. Então é melhor eu fortalecer um pouco o silêncio do que soltar palavras como pedradas, né? Que às vezes as palavras são tão afiadas, dardos, que saem da mente, né? E a gente solta, às vezes, palavras que machucam e ferem. E depois a gente vai correr atrás de um silêncio para tentar corrigir o que a falta do silêncio causou. Olha que interessante isso. Então, a força desse silêncio. E já foi muito bem treinado para muita gente, né? E muita gente fala da força, né? Dessa conexão, porque com o silêncio a gente sente presença. Como? A presença do silêncio. Sabe aquela vovó, ou a mãe mesmo, que está aí com o filhinho, a vovó Clarissa, né, que está com a netinha dela, maravilhosa. E às vezes o netinho está lá, vai, deita e dorme. Aí a gente vai lá, entra no quarto. Você percebeu que legal que é isso? Que está no silêncio. Aquele silêncio que rejuvenesce a gente, que alimenta a nossa alma. Silêncio da presença. Só de estar lá sentadinha do lado do berço, em paz, a criança se sente de alguma maneira protegida. Não precisa, às vezes não precisa falar nada, né? É aquela sensação, estou aqui só. Eu não preciso ficar falando que eu estou aqui, eu estou aqui. E estou tranquilo em silêncio, mas em conexão. Às vezes, é uma analogia que eu faço, esse para mim, muitas das vezes, isso é Deus em nossas vidas. Ele simplesmente está presente. E às vezes ele fala com a gente através da voz do silêncio. Então não tem como a gente sair de Deus, que Deus está em nós, Deus é presença constante. Deus é essa presença que nos traz paz e plenitude. E também não adianta eu falando a gente fugir de Deus, que também estamos em Deus. Então, é uma presença que fortalece, abre nossos caminhos, fortalece a nossa alma. Madre Teresa tem esse diálogo aqui é tão legal, eu já escutei muitas vezes, com certeza vocês já também me escutaram, só que isso eu acho tão legal,
quando perguntaram lá para a Teresa, Teresa, você está na sua luta aí, defendendo, né, os seus princípios cristãos no ambiente, né, lá na Índia, enfim, mas o trabalho que ela fez na Índia não teve tanta resistência como ela teve de fora, trabalhando em outro ambiente, né? Naquela época, né, o ocidental falou, não, mas você vai trabalhar lá? Ou é o meu chamado, é a minha missão. E quando você está cansado, um pouco triste, e vai conversar com Deus através das suas orações tão fervorosas, o que que você fala para ele quando você reza? Aí a madre parou, olhou, falou assim: eu não falo nada, eu só escuto. Aí, que bom, hein? E o que Deus fala para você que você está escutando? Aí ela parou e falou assim: ele também não fala nada, ele só escuta. Essa, essa, essa é a conexão, né? Que a gente vai tendo. É tão legal isso, porque a gente aprende muito com a força e as palavras sutis e energéticas que vêm através do silêncio. Então, para encerrar e me silenciar com a paz de Cristo, eu vou ler uma mensagem, é rápida, do Espírito André Luiz, dessa vez. Não é Emmanuel, apesar que tem muitas mensagens do Emmanuel sobre silêncio, só que eu achei essa do André Luiz, só contextualizando, às vezes para quem não conhece, André Luiz também no mundo espírita, é um espírito também que trabalhou muito com o Chico Xavier, é supostamente um médico em alguma encarnação, e ele dá mensagens mais técnicas na parte mais da ciência médica, espiritual, de biologia, mas tem muitas mensagens bem interessantes. E é uma suposição também, porque para muitas pessoas é só uma obra de ficção científica. Mas é uma ficção boa, já virou filme, né? O Nosso Lar, um e o dois, isso tudo é da obra de André Luiz, que é muito interessante, que chama, é uma série, né, grande, que chama A Vida no Mundo Espiritual. Mas, enfim, esse livro Psicografia do Chico Xavier, O Espírito André Luiz, do livro Ideal Espírita. O texto o título, Em Silêncio. Mas eu não vou ficar em silêncio, eu vou ter que ler. Em silêncio, os ninhos estelares da vida cósmica iluminam o firmamento, ajudando a evolução. Em silêncio. A Terra gira incessantemente, mantendo a preciosa estabilidade da moradia humana. Em silêncio, o sol vivifica o passo das criaturas. Em silêncio, a árvore enriquece os recursos da vida. O seixo escuro de grafite se transforma em gema preciosa de diamante nos repassados séculos dentro dos minerais. O bem reajusta os desequilíbrios do mal em silêncio, melhorando o mundo. Isso aqui eu fiquei impressionado, porque eu vou ler isso aqui, eu falo, que é isso? Eu acho que é porque também a gente não tem a percepção e não capta a conversa da natureza, mas enfim, para a gente está em silêncio. Em silêncio, a sabedoria se expande em todos os cantos do universo. Em silêncio, o tempo faz o desfile das oportunidades de aprimoramento e elevação. Recorda sempre, meus amigos, a aplicação justa do silêncio no seu desenvolvimento de suas próprias ações, na certeza de que não há caridade ruidosa. Isso também foi um tapa, assim. Não há caridade pura, ruidosa, de fazer muito barulho do que eu estou falando, certo? Ou um amor unido ao sensacionalismo, pois até Jesus, nosso Mestre e Senhor, emoldura as suas manifestações de misericórdia sublime com o amparo do silêncio e traz contigo a sabedoria do amor eterno. Jesus, o Criador do mundo, com as ferramentas que eu nem imagino o que ele fez, ele ficou mais de décadas em silêncio na casa do seu pai físico, com ferramentas daquela época, sendo um carpinteiro,
costurando e fazendo pecinhas de móveis em silêncio, meditando e entendendo a sua missão. Então, às vezes, até para a gente ajustar rotas e ver o que que a gente realmente está fazendo aqui, pausas e silêncios a gente capta, né? O nosso compromisso, a gente consegue fazer leituras do nosso contrato e da nossa programação reencarnatória, às vezes com mais clareza dentro do silêncio protetor. Que a gente tenha um final de semana com um pouquinho de menos ruído. Pode escutar música também, tudo, mas um pouquinho menos ruído, que seja um ruído interno mais equilibrado. Um beijo para todo mundo. A gente sentiu falta de Emmanuel hoje, mas André Luiz é maravilhoso também. Padre Lázaro, bom dia! Bom dia, bom dia. Tá dando para escutar aí? Que bom que estamos aqui. Fico feliz mais uma vez de poder estar com vocês. É sempre uma alegria, um prazer, uma honra. Pena que não pude escutar os primeiros aí, mas já me situei aí com o nosso querido Rodolfo, com Sara. Eu sou Padre Lázaro Muniz, aqui em Salvador, da comunidade do Rosário dos Pretos, também do Santuário de São Raimundo, e com muita alegria participando desses nossos encontros espirituais. Há pouco eu estava falando com alguns amigos ali sobre essa nossa experiência, sobre essa caminhada tão bela, tão querida, tão amável que nós temos feito e a alegria da amizade de todos vocês. E do encontro com cada um que tem acesso a esse vídeo depois, que pode viver experiências tão profundas de amor, de fraternidade, porque os encontros espirituais geram justamente isso, muita fraternidade entre nós, e isso é bom, é maravilhoso, sermos fraternos, sermos irmãos, e gostarmos uns dos outros, e trabalharmos para que haja mais ainda fraternidade entre nós, e que o silêncio possa agir, né? Porque o silêncio não é inércia, né? Às vezes a gente pensa que falar de silêncio é falar de inércia. Nós estamos aqui, eu estou aqui com mais 60, 50 e poucos padres. Estamos em retiro, porque temos sempre todo ano um retiro espiritual que fazemos, um retiro oficial do clero, mas também cada um faz os seus retiros pessoais. Mas estamos aqui no centro de treinamento, aqui em Itapuã, num espaço maravilhoso. Eu queria ter feito essa nossa entrada até do lado de fora para poder mostrar a beleza, mas como eu estou fugindo do retiro para poder estar aqui, então estou fazendo dentro do quarto mesmo, para poder não incomodar os outros irmãos que estão em retiro e poder estar com vocês. Quando a gente fala de silêncio, certamente todos nós já ouvimos quando alguém é muito violento ou quer que a gente entre na guerra, na briga. Então, às vezes, usam duas expressões muito perversas, fala sobre silêncio, quando diz que silêncio é sinal de covardia, né? Alguns chamam de covardes aqueles que silenciam, ou muitas vezes que quem cala consente, né? Que o silêncio é um consentimento dos problemas, dos erros. Na verdade, não é, né? Quem silencia, quem consegue silenciar, demonstra profunda sabedoria, né? Procura, de fato, mostrar que não está disposto a criar guerras e problemas e conflitos, mas, antes de tudo, a criar caminhos do bem, a buscar, a crescer. Se a gente for olhar justamente na palavra de Deus, na Sagrada Escritura, o livro de Provérbios nos diz algo assim muito interessante. Provérbios 17:28 diz: até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Olha que palavra tão bela, né? Quer dizer, o insensato vai demonstrar sabedoria se ficar quieto, e se segurar, frear sua língua, vai mostrar que tem discernimento, porque pensa, reflete, está ali buscando elementos para dar continuidade. Diz ainda em Provérbios 21:23, o que guarda a boca e a língua,
guarda das angústias da sua alma, né? Porque guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Muitas vezes nós temos uma alma angustiada, com tantos problemas, com tantas dificuldades, enfrentamentos variados, diversos, e às vezes entramos no conturbado da vida e queremos gritar, né? Tem uma música de Vanderlei, né? Onde Deus possa, onde ele fala, né? Deus, aonde Deus possa, né? Me ouvir, né? Eu quero poder entrar, né? Para que Deus, a gente grita para que Deus possa nos escutar e diante de tanta, para entender por que as pessoas se agridem, né? Se debatem, se desestruturam muitas vezes por não ter capacidade de silenciar, de parar, de pensar. Na carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 26, São Tiago diz: se alguém entre vós supõe ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, sua religião é vã. Né? Então, se pensa que é religioso, mas solta a língua para dizer qualquer coisa, então essa pessoa, né, engana o coração e vive de forma vã a religião que ele prega. Então precisamos ter a capacidade de silenciar. Claro que o silêncio é um debater-se profundo, é algo mais difícil de viver, porque nem sempre o interlocutor vai compreender o seu silêncio, vai compreender seu modo de discernimento, de parar, de pensar, de entrar em si mesmo, de buscar espaço. Agora mesmo estou no retiro, fazendo uma semana, né, de silêncio. Nem sempre a gente consegue, encontra os irmãos, encontra o outro colega padre, a gente quer conversar, quer partilhar alguma coisa, mas a gente vai tentando, pelo menos, fazer a parada, fazer o silêncio, momentos de poder entrar em si mesmo, essa sintonia, como Rodolfo lembrava de Maria Teresa, né, que alguém pergunta se ela escuta Deus, mas Deus também não fala, né? Tem momentos que Deus também não fala, Deus também silencia, porque ele já falou o que nós devemos fazer, e a gente às vezes é que não quer fazer. A gente é que não quer dar o passo muitas vezes. Então Deus também espera que a gente seja capaz de, no nosso silêncio, sofrer, como diz Eclesiástico, né? Eclesiástico 2, sofrer as demoras de Deus. Às vezes também Deus tem suas demoras e seus mecanismos para nos fazer repensar caminhos que nós estamos vivendo. O silêncio é a voz mais nobre da sabedoria, diz um filósofo cristiano. O silêncio é a voz mais nobre da sabedoria. O sábio é aquele que sabe silenciar. E eu ouvindo algumas músicas sobre o silêncio, encontrei uma música na voz. Claro que eu não vou me atrever a cantar, porque eu não sou. Cantar a diva Bethânia é loucura, né? Nem no sonho. Mas eu fiquei feliz de encontrar essa canção. E Bethânia dizia assim: silêncio, hoje eu preciso tanto ouvir o céu. Já não é mais urgente assim falar. Meu coração precisa repousar. Silêncio. Eu quero ouvir o que me diz a imensidão. Saber se minha alma tem razão quando acredita que as coisas vão durar. Peguei só esses dois versos, né? Hoje eu preciso tanto ouvir o céu, já não é mais urgente assim falar, meu coração precisa repousar. Eu quero ouvir o que me diz a imensidão, saber se minha alma tem razão quando acredita que as coisas vão durar, né? Então, que a gente possa silenciar, que a gente possa compreender o silêncio de Deus, que a gente possa entrar no silêncio, nesse desejo de parar, de frear a língua, de avaliar, de usar a sabedoria, de discernir, de escutar o coração, de compreender a imensidão da vida, de saber se a alma tem razão, de acreditar nas coisas que a gente pensa que devem durar. Não é tão urgente falar, é muito mais urgente silenciar, repousar, aquietar-se e compreender a imensidão que o mundo tem para nós. Que saibamos fazer silêncio e deixar Deus falar, porque a voz que vem do coração é a voz que faz a gente sentir bem melhor a vida.
Que Deus abençoe a todos, proteja, muita paz. Sejamos, embora falamos muito aqui, mas sejamos silenciosos no nosso viver. Deus abençoe. Muita paz. Muito lindo. Nossa, tá todo mundo aprendendo. Nanda, você tem que mandar dizer como é que faz esses corações todos. É, Clara, desculpa interromper, essa música, padre, a letra é de Flávia Venceslau. Depois chama-se Silêncio. Bethânia cantou também. Ah, que maravilha. É porque eu vi a voz de Betânia. bom, vamos fechar o nosso encontro sobre silêncio maravilhoso com Fernandinha. Olá, que lindo. Nós temos um movimento de amor e admiração aqui, né? Começa um dos nossos companheiros falar e o meu coração, pelo menos, ele vai se derretendo assim de ouvir, né? Vai saindo esses coraçõezinhos mesmos dos nossos olhos. Então, que alegria. Estou Fernanda, sou gaúcha, moro aqui em Veranópolis, tenho uma empresa, sou professora, terapeuta. E para mim, eu acho que a minha verdadeira missão na Terra é aprendiz, né? Acho que eu vim para aprender tanto que quando eu penso que aprendi alguma coisa, vejo que não sei nada. E para mim, talvez isso seja silêncio. Ah, o nosso barulho, ele quer provar algo, né? Quando nós falamos, quando nós nos expressamos, nós queremos falar aquilo que acreditamos, que vemos, que sentimos. E muitas vezes silenciar é se surpreender com o que a vida traz. A ciência fala que nós temos 70 mil pensamentos por dia, 3 mil por hora, talvez 50 por minuto. E aí, nesse tempo em que nós estamos com tanta informação assim, ó, na nossa mão, em milésimos de segundo, quantas informações nós recebemos, né? E como isso processa dentro de nós? Como é esse processo de tanta informação visual, auditiva, né? A gente tem hoje um mundo mais barulhento, com mais sons. Eu tô aqui falando com vocês e eu ouço o barulho do ar condicionado, que aqui hoje tá uma manhã gelada. Aí se eu vou parando para ouvir o que tá internamente, eu também sinto o som da saliva dentro da minha boca. Quanto mais eu for me concentrando, também eu percebo os barulhos da máquina humana. Mas essa é uma grande questão. Até onde nós conseguimos silenciar e perceber tudo aquilo que acontece? É a nossa fala, a televisão, o celular e todos os ruídos, eles são apenas distrações para ver o quanto nós conseguimos nos concentrar em nós mesmos e nos nossos próprios barulhos, que talvez sejam nossos pensamentos. Talvez. Tem uma filosofia que diz assim: os nossos pensamentos constroem nossas atitudes constroem nossos hábitos, e os nossos hábitos constroem nossa realidade. Se nós conseguimos observar aquilo que pensamos, como nós pensamos as coisas. Se agora eu trouxer um pensamento sobre o que eu penso sobre frio, ele é um pensamento. Ele é uma descrição interna que eu possuo sobre um fato, sobre uma pessoa, né? Mas ele é apenas o meu pensamento. Algumas pessoas falam: ai, como é que vocês aguentam o frio do sul? Eu adoro. Mas eu descobri o ano passado que eu também amo o calor da Bahia, né? Então, são definições que também no passar da vida a gente vai construindo e desconstruindo. Eu faço um estudo, já tem mais de 15 anos, que chama Eneagrama, que é o estudo da nossa personalidade, o conjunto de crenças que formam o nosso indivíduo. E quanto mais nós sentimos que a nossa personalidade é forte, que aquilo que a gente pensa é assim, mais difícil fica a nossa vida. Quanto mais nos abrimos a nos desconstruir, a nos perceber, a saber que a nossa personalidade foi criada apenas para que a gente pudesse sobreviver àquelas circunstâncias tão difíceis. E agora que estamos aqui, adultos,
nós podemos olhar para aquelas características e se permitir desconstruir. Eu tenho 2 indicações de livro. Um é O Poder do Silêncio, do Eckhart Tolle, que é lindo demais. Ele faz esses convites de percepção e de percepção sobre o barulho. O barulho no sentido de eu preciso afirmar e falar e me distrair, eu preciso me fortificar neste ego para não ouvir a minha alma. Olha que lindo que é isso. Porque se eu ouvir a minha alma, eu vou ter que mudar tanta coisa. Então eu preciso estar ali afirmando o meu indivíduo para fugir dessa alma. E vai saber, né? Quantas vezes, vamos perguntar lá para os espíritos amigos do Rodolfo, quantas vezes que a gente voltou aqui para desconstruir esse negócio, meu Deus? Tem o filme, eu não li o livro, mas eu assisti o filme Nosso Lar. E logo no início, acho que é o André Luiz mesmo que desencarna, e ele chega lá e ele quer ser médico também lá no Nosso Lar. E aí eles estão com as almas recém-desencarnadas, e eles chegam e dão um remédio. A alma fala, 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 e eles dizem, ai, peraí que eu tenho um remédio para isso. E eles dão um gole de água e falam para a pessoa segurar aquela água na boca por mais tempo que ela consiga, né? Para surtir o efeito. Se a gente pensa na geometria sagrada da criação, seja essa criação Jesus, Deus, Buda, Brahma, Senhor Siddhartha, né? O universo, ele cria o homem numa geometria onde nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? Talvez para que a gente possa ouvir o dobro do que fala. E esse momento, sim, é um retiro, né, padre? A gente se retira da realidade física e vem para essa realidade virtual aqui, que a gente também se ama nesse virtual. Como é para mim perceber este lugar dentro de mim? Esse lugar de ouvir. A gente vem aqui, nos encontramos em 7, 8, às vezes 10 pessoas. Nós falamos por 5, 8 minutos e ouvimos todo o resto do tempo. Como é para mim ouvir esse resto do tempo, né? E aí eu tenho uma respiração para convidar vocês a fazer. E vocês podem fazer da forma que for mais conveniente para vocês, talvez com o olho aberto ou fechado, a posição mais confortável na cadeira, porque é uma respiração onde nós vamos soltar todo o ar, e quando a gente soltar esse ar, nós vamos contrair a musculatura da nossa barriga, a nossa musculatura abdominal, como se a gente convidasse o umbigo a ir em encontro à coluna, soltando todo o ar pela boca. E quando a gente soltar todo esse ar, nós vamos segurar vazio pelo tempo que for possível para nós. E aí a gente vai ver o que acontece com o nosso corpo. Qual é a sensação que o nosso corpo traz quando nós fizemos isso? Então vamos sentir o corpo. E quando a gente for soltando o ar, a gente vai soltando e apertando, apertando o abdômen, levando o umbigo em direção à coluna, soltando todo o ar e mantendo vazio por alguns instantes. Talvez você consiga manter 1, 2, 3 segundos, talvez 10. Faça esse teste. Solte todo o ar, contraindo o abdômen. Solta, solta, aperta, solta, solta todo o ar, esvazia. Quando sentiu que esvaziou, segura. Talvez leve a língua no céu da boca. Quando for suficiente, inspira. E mais uma vez, solta todo o ar. Sopra o ar para fora. Força, bota para fora, esvazia. Quando sentiu que está vazio, segura. Isso, quando for suficiente, inspira mais uma vez. E a cada vez que tu te esvaziar completamente, tente perceber quanto tempo você consegue se manter vazio. Observando este vazio.
Perceba o que todo o seu equipamento humano te manda de informações quando você faz isso. Tenta manter a língua no céu da boca, o abdômen bem contraído. E quando for suficiente, inspira e volta a encher. Ok. Perceba o que acontece com você quando você dá uma informação para a máquina humana de esvaziar e se manter vazio por alguns instantes. Devagarinho, vai voltando a tua respiração no ritmo adequado para ti, abrindo os olhos. Muitas vezes dá uma sensação de parece que vai faltar ar e eu vou morrer aqui, né? São experiências que a gente vai tendo através da nossa respiração. A palavra respiração, ela nos conecta ao espírito em ação. Quando nós fizemos respirações conscientes, nós entramos no silêncio do nosso barulho, nesse lugar que eu gosto de falar, onde tem tudo, mas não tem nada. É um vazio que contém todas as informações que a gente precisa, como nosso corpo funciona, como ele se mostra para nós. Então, na indicação do nosso lar, fica a indicação de às vezes encher a nossa boquinha d'água, porque até que dá tempo de falar, a gente tem que engolir, tem que dar uma respiradinha. A gente ganhou milésimos de segundo para escolher a melhor palavra, a melhor forma de se expressar, né? E levar todas as nossas palavras, levar num transe a outra pessoa, onde leve ela para o mais, para um lugar diferente, um lugar de percepção do seu próprio indivíduo. Muito obrigada. Tenham essa ferramenta no bolso. E quando precisar, eu me convido. Agora eu me silencio, eu me esvazio de mim mesma. Coloco todo o ar para fora, seguro a língua no céu da boca e tento me manter vazia. 1, 2, 3 segundos. E cada vez mais eu vou aumentando a minha capacidade respiratória. E isso nos ajuda a estar num estado de presença. E na presença nós podemos nos surpreender com tudo que a vida nos traz de aprendizado. Muito obrigada, é uma honra e uma alegria estar aqui com vocês. Nossa, muito obrigada, Nanda. Eu queria só finalizar com uma frase de Gibran, já que Rodolfo não falou sobre Emmanuel, hoje eu vou falar sobre Gibran. Aprendi o silêncio com os faladores, a tolerância com os intolerantes, a bondade com os maldosos. Por mais estranho que pareça, sou grato a esses professores. Então, que nós possamos fazer um exercício de silêncio, principalmente sobre comentar a vida dos outros ou fazer algum comentário maledicente, né? Vamos sempre comentar coisas construtivas. Então, agradecer muito a Laís, a Henrique, a Luciana, que estão aí no backstage, e agradecer muito a cada um de vocês. Um beijo bem grande no coração de vocês.